Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Eu sou o Eu sou o SUS. SUS. Aré, SUS. Eu sou o SUS. Eu sou SUS. Repórter SUS. O que acontece no seu sistema de saúde? O episódio do Repórter SUS desta semana trata de dois marcos importantes para a saúde no dia 28, o Dia da Saúde da Mulher e o Dia de Controle da Mortalidade Materna. A taxa de mortalidade no Brasil hoje é de 70 mortes para cada 100 mil nascidos vivos, mas já houve períodos em que esses números estiveram muito menores. Esse índice antes de 2019, por exemplo, alcançou 58. Em 2024, 65 mil mulheres morreram até 42 dias após o parto, que é o critério de tempo utilizado para definir a morte materna. No final de 2024, o Ministério da Saúde lançou a Rede Aline, em substituição à Rede Cegonha, que foi criada em 2011. E entre as mudanças anunciadas pela pasta, está a meta de redução de 25% da mortalidade e a integração da maternidade com as equipes de saúde da família, para que a gestante não precise buscar o local por conta própria, além de investimentos mensais para a manutenção de ambulâncias, novas maternidades e UTIs neonatais. O nome da rede é uma homenagem a Aline Pimentel, que morreu diante da falta de atendimento adequado. Em novembro de 2022, grávida de 6 meses, ela foi ao Hospital Geral de Nova Iguaçu por estar se sentindo mal e recebeu a recomendação de voltar para casa sem realizar nenhum exame. Ao retornar no dia seguinte, ainda com dores, foi constatado que o bebê dela havia morrido. Ela permaneceu internada sem direito a visitas familiares e, diante do agravamento das complicações de saúde, precisaria de uma ambulância que a levasse para outra unidade de saúde. Mais uma vez, a espera foi longa, cerca de 8 horas. Aline não resistiu e morreu 5 dias depois de procurar o hospital pela primeira vez. Bom, para detalhar as mudanças e o funcionamento dessa rede criada em homenagem a essa mulher que viveu essa situação dramática, infelizmente uma situação muito comum a diversas brasileiras, o Repórter SUS hoje recebe a professora Maria Gomes, que é coordenadora do Portal de Boas Práticas e de Ações Nacionais e de Cooperação do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, o IFF da Fiocruz. Professora Maria, obrigada demais por estar aqui conosco. Oi, Nara, sou eu quem agradeço, né? É sempre uma oportunidade muito necessária de discutirmos as estratégias de enfrentamento a uma violação de direitos, né, das mulheres, que é a ocorrência de um óbito materno, e discutirmos estratégias de caráter nacional para esse enfrentamento. A gente é que agradece a sua presença, professora. Vamos às nossas perguntas, então. O Ministério anunciou investimentos em ambulâncias, disponibilidade de leite materno nas UTIs neonatais. Qual é a situação hoje e qual é a importância dessas medidas que vêm sendo anunciadas? Nós temos, nas palavras da própria ministra, à época do lançamento da Rede Aline, ministra Nízia Trindade Lima, nós temos um momento de aprimoramento e, ao mesmo tempo, continuidade das diretrizes, das metas, das ações previstas pela rede de atenção à gestação, ao parto, ao nascimento, ao puerpério, ao recém-nascido e criança até 2 anos, que desde 2011 foi lançada como uma das redes prioritárias e com o nome próprio de Rede Cegonha. Então, em setembro de 2024, no lançamento da Rede Aline, a posição do Ministério, né, era de inovação, aprimoramento, mas de continuidade com preceitos que o Ministério da Saúde do Brasil, em 2011, já vinha assumido. O primeiro deles, Nara, essa visão integral das necessidades da gestação até o puerpério,
passando pelo nascimento do bebê, com cuidado que promovesse autonomia e protagonismo das mulheres em relação à sua gestação, ao seu momento de parto e ao nascimento do seu bebê, valorizando e defendendo uma necessária mudança de modelo na atenção ao parto e nascimento no país, que até 2010, 2011 ainda era muito pautado pelo excesso de intervenções, por um modelo que privilegiava as intervenções obstétricas, ambientes inadequados para atenção ao parto e nascimento, num cenário, Nara, também de, digamos, uma contradição, no cenário esse, no qual intervenções aí sim necessárias por uma intercorrência obstétrica, por uma demanda clínica das mulheres, muitas vezes não era atendido, e o nome da Aline Pimentel, honrar o nome da Aline Pimentel, uma mulher que teve seu direito à vida, né, negado num contexto que você citou na abertura, é também uma tomada de posição do Ministério da Saúde no Brasil, no sentido de precisamos zelar pelas boas práticas, pelas evidências clínicas que apontam, né, o cuidado necessário diante de situações fisiológicas, diante de situações nas quais não temos risco materno ou fetal ou do recém-nascido, mas, ao mesmo tempo, estarmos gestores, equipes técnicas, equipes clínicas, muito atentos às demandas quando as mulheres têm um risco prévio à sua gestação ou quando desenvolvem indícios ou situações de risco. Então, a Rede Aline, nos seus diferentes componentes, parte deles como continuidade de componentes que a Rede Cegonha já tinha, né? Então, a questão do investimento na mudança de modelo, muito intervencionista e prejudicial à saúde das mulheres, conteúdos, financiamentos, incentivos financeiros voltadas para que as maternidades se estruturassem para a gestação de alto risco, mas a Rede Aline também traz novos componentes, né? E a gente vai ter oportunidade de trazer isso aqui. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esses novos componentes, mas antes de passar para esse detalhamento maior da Rede Aline, a gente queria entender como é que estão os nossos números hoje, porque a meta anunciada pelo Ministério da Saúde é de redução de 25% da mortalidade. Isso significa alcançar os índices pré-pandemia. Quem está com a gente aqui no Repórter SUS há mais tempo sabe desses índices, quem está por dentro das notícias da área da saúde também. Na pandemia, o Brasil voltou muito atrás e piorou muito os índices de mortalidade. Em 2023, a gente fez um Repórter SUS especial sobre esse tema, falando dos desafios que o país tinha para retomar os índices anteriores e avançar, inclusive, neles, né? Qual é a nossa situação hoje, professora, no que diz respeito aos índices? A gente conseguiu já melhorar algo e é possível avançar mais ainda, ficar melhor do que a gente estava antes da pandemia? Não só é possível, Nara, mas além de ser possível, é uma exigência, né, na perspectiva da garantia do direito à vida e do direito das mulheres, de seus filhos e filhas e de suas famílias, né? Nós temos, sim, um contexto de uma progressiva redução na razão de morte materna até a pandemia, e a gente precisa compreender o impacto direto e indireto da pandemia sobre a saúde materna e neonatal. Um impacto direto da doença, e é importante a gente também fazer a seguinte consideração: a Covid, a gestação, né, desde meados de 2020, né, numa publicação de uma análise americana do Centro de Controle de Doenças, do CDC, a gestação ela foi apontada
como um fator de risco para uma doença, para uma Covid grave, mas não necessariamente para o óbito. A desorganização do sistema de saúde no Brasil, responsável no momento da pandemia, né, pelo número, por sermos os campeões, né, de mortalidade por Covid, considerando população e ocorrência da doença, ela também impactou, fazendo na saúde das gestantes, fazendo com que não só a gestação fosse fator de risco para uma doença grave, mas também para o óbito, e você já mencionou, isso tem sido fartamente analisado. Então, a primeira consideração é, sim, a gestação faz com que a doença ela tenha um impacto direto da gravidade da doença nas gestantes, mas a desorganização do sistema de saúde por uma condução absolutamente inadequada à época, né? E eu imagino que aqui a gente tenha, e em outras publicações, uma farta evidência, né, de uma ausência de condução adequada, de conduções muitas vezes absolutamente equivocadas, traz um impacto indireto da pandemia sobre a saúde dessas mulheres, né, que estavam grávidas à época. Então, essa reconstrução do sistema de saúde, trazê-lo de novo para uma normalidade, uma estabilidade, ela é necessária para o avanço na direção da meta colocada com a urgência devida, né, pelo Ministério da Saúde. É uma meta ousada, mas eu entendo que ela sinaliza a compreensão da urgência dessa dívida, né, das políticas de saúde para com as mulheres. Por fim, Nara, lembrar que sempre que a gente faz uma análise em termos nacionais, ela é uma análise que não responde a especificidades regionais, macro-regionais e micro-regionais, né? A diversidade do país, ela se expressa não só na sua população, na sua geografia, na territorialidade, mas na capacidade técnico-política de gestores, de quadros técnicos, de organizarem redes de atenção que possam estar blindadas e seguir numa estabilidade de um crescente aprimoramento do pré-natal, da articulação desse cuidado pré-natal com as unidades responsáveis pela atenção ao parto e nascimento, para não só a vinculação das mulheres, o seu caminho assistencial muito claramente definido, para a chegada para o parto e nascimento, quanto para o retorno para os cuidados no puerpério, né? Assim como uma estabilidade clínica do pré-natal para que diretrizes, protocolos, estabilidade clínica de maternidades em cada plantão, não interessa se é uma segunda-feira de manhã ou um sábado de carnaval, a gente precisa dessa estabilidade para proteger a vida das mulheres e dos recém-nascidos. E no limite, quando a gente está trazendo todos esses detalhes, a gente está falando também sobre melhorias no Sistema Único de Saúde, caminhos que o Sistema Único de Saúde precisa percorrer, não só na área de saúde da mulher. O nosso foco precisa ser a excelência, né? Tem gente que fala que excelência em sistema público de saúde é utopia, mas se o foco não for na utopia, a gente não vai conseguir caminhar para a melhoria, né? E essa escolha do nome, voltando agora à Rede Aline, professor, essa escolha do nome para a rede é um reconhecimento do Ministério da Saúde das dificuldades de acesso ao atendimento, como a senhora já trouxe, como a gente já falou aqui. Então, seria possível a gente fazer um breve panorama do que a gente tem e do que ela vai trazer de novo, como você estava dizendo, do que ela pode mudar para o nosso sistema de atendimento às mulheres? Sim, Nara, eu fiz referência, né, a palavras da própria ministra Nízia, da Rede Aline, aprimorando, né, inovando
e dando continuidade a princípios, a diretrizes muito claras, baseadas em evidências clínicas sobre a condução, né, da atenção materna e neonatal. Mas havia já um reconhecimento, e é isso que a ministra à época, né, em setembro de 2024, no lançamento da Rede Aline, trouxe, né, um reconhecimento de necessidades específicas, ainda não contempladas na rede lançada em 2011, com o nome próprio de Rede Segone. Uma delas, eu vou citar, né, alguns dos novos componentes da rede, que são aí muito fundamentais para essa qualidade e segurança no cuidado às mulheres, né? Vou começar pelo pré-natal de risco. A atenção primária no nosso país, ela é responsável por 100% do cuidado pré-natal a 100% das mulheres, com os preceitos que a atenção primária à saúde no Brasil nos traz. Mas a gente tem uma fração de mulheres para as quais o cuidado exclusivamente realizado pelas equipes de saúde da família, este cuidado não é suficiente. Elas precisam continuar sobre o cuidado muito próximo, muito intensivo das suas equipes, as equipes às quais elas são referidas, mas elas precisam de uma outra especialidade, além da especialidade de médicas, médicos, enfermeiras, enfermeiros, de saúde da família, equipe de saúde bucal, os agentes. Elas precisam também de outros especialistas, que são especialistas em obstetrícia e recursos para a propedêutica, diagnóstica e para o tratamento, que vão incluir, além da obstetrícia, com alguma frequência, outras especialidades, né? Clínicos, cardiologistas, endocrinologistas, e este cuidado ele está definido e organizado em ambulatórios de pré-natal de risco, Nara, que até setembro de 2024, eles não tinham uma conformação específica, uma habilitação específica e recursos federais específicos para incentivar, apoiar, qualificar este serviço, né? E quando eu fiz referência a uma diversidade nacional entre estados, entre macro-regiões, entre prefeituras, é claro que o Brasil já oferta o pré-natal de risco, mas sem este contorno, sem esta habilitação e, principalmente, sem esse recurso federal aportado. Então, regiões, estados com um SUS mais estruturado, eventualmente, eles já tinham essa oferta com uma capacidade de cobertura maior. A Rede Aline traz esse direcionamento, este financiamento para que a gente reduza iniquidades pelo ponto de vista regional. Da mesma forma, Nara, a Rede Aline traz um outro ambulatório especializado, também agora com habilitação programada, com recursos específicos, para os recém-nascidos que têm alguma condição de risco, que passam por internações nas unidades neonatais, nos leitos intensivos, nos leitos intermediários, tanto convencionais como canguru, né? O Brasil tem uma experiência riquíssima no cuidado intermediário ao recém-nascido, definido como canguru, né? A melhor tecnologia disponibilizada. Esses bebês, Nara, eles saem, 100% deles que passam por essa internação precisam estar na APS, de novo, né? Esse é um preceito muito importante quando a gente fala Rede Aline. A Rede Aline, 100% das mulheres, dos bebês, das crianças, precisam estar conectadas, muito bem cuidadas, com uma vigilância muito intensa da APS. Mas parte deles, porque passou por uma condição de risco e uma internação neonatal, também precisam de um ambulatório especializado para seguimento dos recém-nascidos de risco, na mesma lógica, Nara, do que eu falei para o ambulatório de pré-natal.
Falando ainda dos recém-nascidos, eu citei o cuidado intermediário canguru, que compõe o cuidado neonatal no Brasil. Os leitos para esse cuidado intermediário, quando o bebê não demanda mais a tecnologia da UTI ou do cuidado intermediário convencional, eles eram subfinanciados até aqui. E a Rede Aline nivela o financiamento para esses leitos, incentivando gestores e equipes locais para que o melhor cuidado para um bebê que é elegível para estar 100% do tempo com sua mãe, na posição canguru, na maior parte do tempo, quando isso for prazeroso para a mãe e para o bebê, para que a gente incentive essa modalidade de leitos de cuidado, que hoje responde pelo maior déficit de leitos neonatais no país. A Rede Cegonha trouxe uma expansão dos leitos intensivos, mas a gente precisa ampliar os leitos intermediários, particularmente os leitos canguru, né? E a Rede Aline traz esse nivelamento. Por fim, quero destacar outros 2 componentes da Rede Aline, absolutamente necessários para o funcionamento da rede, do sistema, que é a regulação de leitos e o transporte quando uma gestante chega à sua maternidade de referência. Eu quero insistir nisso. Quando a gente fala do cuidado da gestação, a gente fala de algo programável, né? Algo que o SUS precisa, e eu digo sempre, Nara, que esse aprimoramento e fortalecimento do SUS, ele é urgente no cuidado à gestação, ao parto e nascimento. Primeiro, porque é um evento em declínio. A gente tem, a cada ano, um número menor de nascimentos. Não estamos, nesse componente do SUS, pressionados pelo, por exemplo, envelhecimento da população trazendo novas demandas. Então, nós temos um número em declínio, mas um número que a gente pode programar. A gente tem série histórica de nascimentos, a gente tem uma cobertura de pré-natal que, se ainda não está 100%, ela está próxima disso. Então, é absolutamente necessário que eu programe, que eu defina com essa mulher e sua família seu caminho assistencial, vinculando essa gestante a uma maternidade de referência. Mas, em algumas situações, ela chega nessa maternidade, ela tem uma intercorrência, ela tem uma situação de risco não prevista, essa maternidade está acima da sua capacidade operacional, e a regulação dessa é o processo que vai, com qualidade e segurança, orientar para onde essa gestante vai. A Rede Aline traz recursos para o aprimoramento deste processo. A Rede Aline traz novos recursos para que o transporte dessa mulher ocorra com qualidade e segurança, né? Então, em termos dos novos componentes, esses são os destaques, com também o incentivo aí para fomentar a política dos bancos de leite no país, né? Algo bastante estruturante e estruturado e continuado, mas há também um novo incentivo para que esses bancos de leite atinjam a sua suficiência. O que é isso? Que tenham a capacidade de prover o leite humano, né, para a totalidade daqueles bebês internados em cada uma dessas maternidades. Perfeito, professora. Obrigada, viu, por esse detalhamento tão criterioso. A gente tem 5 minutinhos de podcast e eu queria entender, para a gente finalizar a nossa conversa, o quanto disso já está em prática. Porque um sistema tão grandioso e uma mudança tão substancial, principalmente depois das perdas que a gente teve nos últimos anos e na pandemia, não é fácil de colocar em prática num país continental. O que já dá para a gente falar que está acontecendo, que está encaminhado? Perfeito, Nara. Eu vou ter 2 vetores aqui, né? Primeiro, o status hoje, a partir de setembro de 2024, com a portaria e seu lançamento, né? Este processo ele exige, assim como outras redes de atenção, a elaboração de planos de ação regional por cada estado, né, aprovado aí nas suas instâncias de gestão do SUS, a Comissão Intergestora Bipartite, e o envio
destes planos de ação para o Ministério da Saúde, para homologação, né, e início aí do envio dos repasses. Esse é um processo que está em curso, Nara, absolutamente apoiado, né, pelas áreas do Ministério da Saúde, áreas da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, onde estão as áreas de saúde da mulher, saúde da criança, adolescentes e jovens, e pela Secretaria de Atenção Especializada, né, a SAPS, a SAES também já com núcleo de apoio a esse processo, mas é importante dizer também que esses preceitos da Rede Aline, eles, como eu disse, já eram uma demanda histórica. Eles já estavam mapeados pelo próprio Ministério da Saúde, pelas secretarias. Então, dizer que o IFF hoje é a instituição executante de ações do Ministério da Saúde para o fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão das redes de atenção, para a qualificação do cuidado clínico. Então, para o monitoramento de indicadores que nos alertam antes da ocorrência do óbito, né? Então, este trabalho ele já está em curso, ou seja, a rede, o plano de ação, ele vai espelhar um amadurecimento da capacidade brasileira, que não é abstrata, é uma capacidade de análise de cada região, de cada macro-região, de cada estado, em compreender quais são os avanços e os passos muito imediatos, alguns deles agora com um novo incentivo e aporte financeiro do Ministério da Saúde, mas o que já está sendo possível de fazer de imediato, onde queremos estar em 5 anos, onde queremos estar em 10 anos. Perfeito, professora, muito obrigada por trazer esses dados, esses detalhes aqui para a gente. E eu lembro a você que está aí no seu município, no seu estado, que a cobrança popular também é muito importante. Então, você que está nos ouvindo agora, que sabe que todo esse novo sistema está em implementação no Brasil e está buscando cuidado pré-natal ou cuidado pós-parto, você sabe agora, a partir da escuta dessa nossa conversa, o que você já pode cobrar e que tipo de coisa precisa estar em prática. Então, também cabe a nós, como população, a vigília do nosso Sistema Único de Saúde. Professora, obrigada demais, viu? Eu que agradeço, Nara, e eu queria assim, reiterar a tua fala final aqui, ela é precisa, o SUS, ele é composto por todas e todos que estão nos seus diferentes pontos, então a sua palavra vigília ela é bastante significativa para a gente encerrar, mas também reiterar aqui o esforço de redução das iniquidades, né? A Rede Aline ela traz fortemente esse compromisso do Ministério da Saúde, uma redução necessária na mortalidade materna, na mortalidade neonatal para a média nacional, mas um vetor pela iniquidade étnico-racial, pela iniquidade trazida por outras vulnerabilidades, e também cabe a todas e a todos nós estarmos vigilantes com este olhar para as vulnerabilidades. Mais uma vez, Nara, muito obrigada. A gente não pode esquecer que, assim como outras questões estruturais que o Brasil tem, a mortalidade materna também está fortemente ligada às nossas desigualdades. Então, racismo, classismo, machismo, os problemas sociais e econômicos que o Brasil carrega há mais de 500 anos também causam consequências nesse setor. Encerrando por aqui o nosso Repórter SUS, agradecendo às nossas ouvintes e os nossos ouvintes também por estarem aqui conosco até o fim do nosso podcast, que é uma parceria entre o BDF e a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. Para saber mais, brasildefato.com.br e psjv.fiocruz.br. Apresentação Nara Lacerda, na Fiocruz, a produção é de Juliana Passos e no Brasil de Fato de Letícia Holanda. Até semana que vem.